Imagens vêm sendo criadas e empregadas pelos homens nas mais diversas esferas da cultura desde os tempos imemoriais. Ao longo do tempo, novas técnicas de produção e consumo de imagens foram criadas, permitindo que, no curso dos últimos séculos, elas tomassem características e significados singulares ao serem empregadas em processos que se tornam cada vez mais sofisticados e que têm finalidades diversas. A imagem é um importante documento para a investigação porque há muito ela se converteu, por méritos próprios, em arquivo vivo das formas do passado, ou, por sua função social, em agudo testemunho do seu tempo e, como tal, em um material imprescindível para o historiador que assim queira olhá-la e utilizá-la. O valor documental de cada imagem depende do olhar e da perspectiva do analista, porque sendo um produto humano e, portanto, histórico, contém elementos que lhes foram inseridos de forma consciente e outros que não. Sendo assim, a questão consiste em reconhecer as artimanhas e estratégias que permitem às imagens descreverem, desenvolverem, narrarem acontecimentos. Para tanto, há que se buscar, há que se treinar o olhar para que, dentro de uma postura crítica, a imagem fale na medida em que for devidamente questionada. Pensando nisso, a jornada do ensino de História surge, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, como um evento que pretende refletir, discutir e fomentar iniciativas que promovam a interação de linguagens diversas e o ensino de história, para desenvolver com isso uma leitura eficiente, formadora de conhecimento científico e consciência histórica. A jornada do ensino de História, na verdade, ela surgiu como uma necessidade da disciplina Metodologia Didática do Ensino de História. A ideia é que a gente possa estudar o filme, né, na escola, né? Então é isso que a gente está pensando, prestar mais atenção, ter um pouco mais de demora, ter um olhar como quando a gente vai no museu, por exemplo, e a gente se distancia, né, olha de um lado, olha de outro, faz recortes, observa vestimentas, cores, linguagem, luz e sombra, tudo isso compõe, né, e ensina a criança ou adolescente a também entender esse objeto cultural que típico aí do nosso tempo, né, que é a linguagem imagética e a linguagem cinematográfica. A jornada veio para aqui incentivar os alunos, né, de que havia outras possibilidades para ser trabalhadas em salas, as linguagens culturais estão aí, o cinema, a fotografia, a literatura, né, são linguagens que estão presentes na nossa sociedade que poderiam ser trabalhadas em sala de aula como fonte histórica, que é o que nós pensamos. A jornada ela ajuda bastante na questão da nossa formação como professor para ajudar a gente na sala de aula mesmo. É uma questão assim de ensinar a gente a trabalhar com novos meios, né, novos métodos como a imagem, que a gente trabalhou no segundo ano, como o cinema, que a gente está trabalhando agora no terceiro ano, para abrir todo um leque de possibilidades para a gente chamar a atenção dos alunos para aquele tema, para a gente fazer eles gostarem mais de história. A gente começa a trabalhar o filme que como um documento, e não simplesmente que como um complemento dentro da sala de aula, não.
Muito pelo contrário, a gente vê ele como um documento, a gente enfatiza essa questão de você ter mais um documento para você estar trabalhando onde? Dentro da sala de aula. São outras formas de conhecimento, assim, acabam até facilitando, às vezes, o entendimento de alguns assuntos, assim, né? Esse momento da jornada é onde eles vão trabalhar com essas metodologias, pensar essas metodologias e pensar em como aplicá-las na sala de aula e pensando isso com conteúdos, com as outras coisas que o ensino escolar requer também dos alunos. A jornada representa a questão da experiência como professor, que é o fato da gente poder estar saindo da universidade para ir para a escola ainda na graduação. Tive a oportunidade de ter um pouco mais de desenvoltura para poder apresentar, já que eu tinha muito medo e muita timidez para ter que falar lá na frente. Às vezes a gente tem contato com os conferencistas, a gente conversa com eles, é bom um contato. Vários trabalhos muito bons, né, dos nossos alunos que mostraram assim, uma dedicação à leitura e como é o trabalho em sala de aula. A recepção dos alunos tem sido bastante interessante. Então, isso tudo por conta de um envolvimento emocional, afetivo, com os recortes que eles fazem, com os filmes que escolhem, com as imagens que vão atrás e vão peneirar. E aos poucos eles mesmos vão educando o seu olhar, e é isso que é interessante para a gente, porque para você poder ensinar você precisa saber também ler essas linguagens, né? E isso eu acho que é a grande conquista da jornada. O interessante é que a gente faz isso de uma forma bem divertida, né? A gente acaba sentindo prazer em tudo aquilo, que acaba valorizando mais ainda para cada um de nós, né? Foi a primeira grande coisa que eu fiz na faculdade. Eu vou estar levando pro resto da vida experiência do convívio com as pessoas e a interação que isso proporciona, que eu acho que é o mais importante. Às vezes, basta estar alerta, ter uma lúcida compreensão da linguagem cinematográfica para que todos os noticiários de TV se transformem num interessante exercício de decodificação. Podemos olhar, então, com novos olhos para as imagens que nos bombardeiam. Nossa habitual passividade pode dar lugar à observação, à curiosidade, a um olhar crítico. Uma atitude necessária, salutar e, sem dúvida, por essa mesma razão, permanentemente ameaçada.